Então, vamos trabalhar com a relação espiritualidade, mente, cérebro, coração, e vamos buscar realizar uma exploração das evidências científicas e implicações clínicas desta interação entre a espiritualidade, processos mentais, o funcionamento cerebral e a saúde cardiovascular. Esse é o meu brevíssimo currículo, e eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema abordado, embora, como diz o meu mestre Ricardo Stein, tenho muito interesse no tema. Nossa agenda de hoje é composta por um conceito de espiritualidade. A gente tem que falar disso sempre que fala de espiritualidade, sua relevância clínica, buscando definição consensual, panorama e evidências científicas sobre a relação entre espiritualidade e saúde cardiovascular. Vamos também procurar abordar a relação mente-cérebro, conceitos fundamentais e a relação mente-cérebro, incluindo experiências anômalas, a comunicação mente-cérebro-coração, procurando olhar um pouco para as vias neuroanatômicas, neurofisiológicas e psicossociais integradas. E, enfim, a relação espiritualidade mente-cérebro-coração, procurando explorar um pouco os mecanismos psiconeurobiológicos, as intervenções baseadas em espiritualidade e seus efeitos na saúde cardiovascular. Sempre que a gente fala sobre espiritualidade, a gente precisa deixar claro qual é o conceito que a gente está adotando, porque existem vários e todos eles são válidos. Mas nesta apresentação, nós utilizaremos o conceito da Conferência Internacional de 2013 para a formulação de um conceito consensual sobre espiritualidade, que foi liderada pela doutora Cristina Haussky, e que considera a espiritualidade um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual as pessoas buscam significados fundamentais, propósito e transcendência, e experimentam relacionar-se consigo mesmas, com a família, com os outros, com a comunidade, a sociedade, a natureza e o essencial ou sagrado. A espiritualidade é expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Esse conceito foi validado por especialistas lá nessas 3 conferências que foram realizadas, foi validado por especialistas de diversas tradições religiosas, então ele atende a diversas tradições religiosas e também a espiritualistas, sejam pesquisadores, sejam praticantes de práticas diversas, mas não religiosas, e ele é também adotado pela Organização Mundial de Saúde. Numa breve busca, a gente faz isso sempre que a gente vai fazer alguma palestra, falar um pouquinho sobre espiritualidade, a gente procura tomar pé de como é que está o estado da arte. E então, claro, eu fiz uma busca no PubMed para construir essa apresentação, agora em julho de 2025, uma busca voltada para, especificamente, espiritualidade e saúde cardiovascular. E eu cheguei a 925 publicações. E olhando as métricas do PubMed, a gente percebe que a partir da década de 50, a gente já tem estudos catalogados sobre espiritualidade e saúde cardiovascular. Entre 2000 e 2010, há um aumento significativo de pesquisas sobre religiosidade, especificamente, e desfechos cardiovasculares. Então, são os grandes estudos populacionais que mostram o impacto da religiosidade sobre desfechos cardiovasculares.
Entre 2010 e 2020, e aí a gente já se insere nessa história, nós do DENCA, e na época então GENCA Brasil, SBC, depois o GENCA Bahia, agora DENCA, e o foco já é mais sobre os estudos sobre mecanismos fisiológicos da relação entre espiritualidade, saúde cardiovascular, essas vias de ligação que de alguma maneira nós procuraríamos abordar um pouco hoje. E nos últimos 5 anos começam a surgir bons ensaios clínicos e estudos de intervenção baseados em espiritualidade. Essa é uma necessidade que a gente percebe há bastante tempo, e já havia alguns estudos antes disso, mas estudos com muitos problemas metodológicos que vêm sendo aperfeiçoados e que, no momento, a gente já tem um montante bom de publicações sobre este tema. A maior parte desses estudos detectam associação positiva entre religiosidade, espiritualidade e saúde cardiovascular, incluindo melhor função cardíaca, melhores desfechos em cirurgias cardíacas, menores níveis de marcadores inflamatórios, como proteína C reativa e fibrinogênio, redução da pressão arterial, melhor qualidade de vida e maior adesão a tratamentos. E eu peguei, então, 2025, 3 estudos mais recentes a respeito de religiosidade, espiritualidade e saúde cardiovascular. O primeiro deles, está aqui, eu acho que eu coloquei a data errada, mas na verdade é 15/7, viu? De 2025. Ele versa sobre a religiosidade, o coping religioso espiritual, como mediador da associação entre traços de extroversão e reatividade cardiovascular quando as pessoas são submetidas a estresse psicológico agudo. Então, foram 139 participantes que completaram um protocolo de reatividade cardiovascular com monitoramento de pressão arterial e frequência cardíaca durante o repouso e o estresse. Os participantes, então, realizaram uma tarefa de subtração em série. Para mim, então, seria um estressor imenso, mas, enfim, uma tarefa de subtração em série, e completaram medidas de traços de extroversão, e também de coping religioso espiritual, e os resultados mostraram que indivíduos com maior tendência para o coping religioso espiritual exibiram reatividade significativamente menor da pressão arterial ao estressor agudo, e mais ainda, o coping religioso espiritual mediou a associação entre extroversão e reatividade cardiovascular, sugerindo um mecanismo de proteção. O outro estudo é um estudo que repete um pouco muitos outros estudos que já foram feitos, é um estudo da Polônia, publicado agora em maio de 2025, é um estudo de caso controle, com 333 participantes, e o grupo caso, então, o grupo de estudo, todos com doença coronariana, e o grupo controle sem doença coronariana. E os principais resultados são absolutamente semelhantes a estudos anteriores e mostram que tanto a religiosidade organizacional quanto a religiosidade não organizacional foram associadas a menor prevalência de doença cardíaca isquêmica, seja a frequência a reuniões religiosas várias vezes por mês ou a ou práticas religiosas privadas. Foram utilizados naturalmente o Durel e também a escala de experiência espiritual diária, o inventário de depressão de Beck. E eu não poderia deixar de citar o estudo da nossa Maria Emília, não sei se ela está aí, mas da nossa Mila, do DENCA, é o estudo FIO,
que foi um ensaio clínico também publicado esse ano, que foi um ensaio clínico com 100 pacientes adultos com hipertensão estágio 1 ou 2, randomizados para grupo intervenção ou controle, e o grupo intervenção recebeu treinamento para perdão, gratidão, otimismo e propósito de vida através de mensagens de WhatsApp. E o que se constatou foi que esta intervenção reduziu a pressão sistólica de consultório, a pressão central, aumentou a dilatação mediada por fluxo, embora não tenha sido observado efeito significativo em relação à monitorização residencial da pressão arterial. Bom, para a gente poder pensar um pouco a relação da espiritualidade com o sistema cardiovascular, como eu disse no início, a relação entre a transcendência e o coração, é interessante a gente focar a relação entre algo não físico, que é a mente, e algo muito físico, que é o cérebro. E para isso, a gente vai precisar também conceituar. Em relação à mente, não existe consenso, como existe em relação à espiritualidade, religiosidade, etc., sobre definição de mente, que é mesmo a mente. Mas a Associação Mundial de Psiquiatria adota uma abordagem cada vez mais pluralista e integrativa, de forma tal que a mente é compreendida não apenas como um espectro redutivo a processos biológicos, mas como uma construção que emerge, não necessariamente deriva, mas emerge da interação entre fatores somáticos e psíquicos. Portanto, a gente pode pensar em algo assim: a mente, segundo essas ideias, essas abordagens, ela pode ser considerada um conjunto de funções que incluem consciência, pensamentos, afetos, motivações, percepções, comportamentos e comportamentos relacionados, tudo isso, todas essas dimensões relacionadas à atividade do cérebro em interação tanto com o corpo quanto com o ambiente. E se a mente inclui a consciência, a gente também precisa pensar um pouco o que é mesmo a consciência. E também aí não existe consenso. A consciência pode ser vista a partir do ângulo dos estados de consciência, os níveis de alerta, nossa clássica escala de Glasgow, em relação às suas funções, como, por exemplo, atenção, intencionalidade, em relação às suas qualidades, como, por exemplo, clareza e continuidade, e também em relação à estrutura da mente, ou seja, a organização dos conteúdos conscientes, e aqui eu me permito incluir os conteúdos inconscientes também, que fazem parte de tudo isso, desse construto. E aí, a gente chega no dilema da relação mente-cérebro, a qual o jornal internacional, a Revista Internacional de Psiquiatria, dedicou um volume inteiro agora em junho de 2025. E o editorial desse volume, dessa revista, é feito, e ela foi organizada também pelo professor Alexander Moreira Almeida, e no seu editorial, citando Penfield, aquele neurologista, não existia neurociência na época, mas que trouxe para a gente a ideia do homúnculo que a gente estuda em neuroanatomia. Então, citando Penfield, o professor Alexander questiona: o que é a mente e qual sua relação com o cérebro? A mente é um produto da atividade eletroquímica do cérebro ou o cérebro é uma ferramenta para a manifestação da mente? Uma mente que existe além do cérebro.
Essa é uma questão central, naturalmente, existencial, na verdade, para todos nós, e central para a ciência, especialmente para quem estuda espiritualidade e saúde. Não há consenso, os psiquiatras, especialmente, se dividem entre ideias de um materialismo reducionista, para o qual a mente é resultado da atividade cerebral, mas existe também a corrente do naturalismo expandido, que foi lançada, na verdade, em 1897, por William James, psicólogo, que considera que a natureza é constituída de matéria e consciência, e que, portanto, a mente não necessariamente resulta da atividade cerebral. Essa resposta fisicalista de que a mente é derivada da atividade cerebral não foi aceita por muitos fundadores da neurociência, por muitos neurologistas então antigos, como o Sir Charles Sherrington, que foi quem descobriu a sinapse, e também por Penfield, como eu disse, que trouxe para a gente o homúnculo de Penfield. Também não foi aceita pelos fundadores da psicologia científica, dentre os quais William Hundt e William James também. De uma maneira geral, os filósofos e os filósofos contemporâneos vêm desenvolvendo argumentos e mais argumentos em favor do espiritualismo e idealismo, desde o surgimento do pensamento racional e advogando que a mente existe como uma entidade própria, que o cérebro é capaz de captar esses impulsos, ele interage o tempo todo com o cérebro capta e distribui como se fosse um aparelho de TV, como se fosse a tela do nosso computador. E as pesquisas sobre experiências anômalas vêm tornando cada vez mais patente, vem reforçando cada vez mais essa ideia da teoria não local da mente. Essas pesquisas sobre experiências anômalas, com destaque as pesquisas realizadas pelo próprio professor Alexander Moreira Almeida, constitui um conjunto robusto de evidências que desafiam a ideia da mente como produto da atividade cerebral. No âmbito da cardiologia, então, que experiências anômalas, ditas anômalas porque não se encontrou até hoje uma palavra melhor para isso, são, por exemplo, as experiências de quase morte, as experiências final de vida, experiências fora do corpo, telepatia, mediunidade e outras tantas dessas experiências. Mas para a cardiologia e na cardiologia, as experiências que mais têm relevância, e nós vamos focar nelas e têm sido estudadas, são as experiências de quase morte, porque evidentemente acontece durante parada, então interessa diretamente a todos nós, e as experiências de final de vida, que alguns dos nossos pacientes, com certeza, vão enfrentar. Então, esse vídeo circulou a semana passada, se não me engano, na internet, e é um vídeo de um colega que conta a experiência dele de quase morte. Vocês só me digam se o vídeo está sendo bem reproduzido, porque eu desliguei aqui o meu monitor para não dar reverb, que é o meu celular. Tequinha, me conte depois, não liguei ainda não, se está sendo reproduzido. Eu sou um patologista. Eu convivo com a morte todos os dias, né? E eu mesmo passei recentemente por uma experiência de quase morte. O médico Paulo Saldiva é professor na Faculdade de Medicina da USP, onde dá aulas de dissecação de cadáveres e faz autópsias desde o final dos anos 70. Mas recentemente, ele se viu do outro lado do balcão. Ele quase morreu durante uma cirurgia. Embora a minha situação fosse uma morte súbita, eu não vi luz, não vi nada, mas eu senti eu sabia que eu ia morrer e veio uma sensação de conformidade, de paz.
O Dr. Saldiva passou por essa cirurgia porque sofreu um acidente de bicicleta e precisou botar uma prótese no joelho. Só que a prótese infeccionou. Durante a operação para que ela fosse retirada, um dos profissionais de saúde cometeu um erro. Injetou uma dose muito alta de um remédio que fez o coração dele disparar de um jeito tão descontrolado que a pressão arterial caiu para 0. E estava tranquilo. É como se eu estivesse dando aula. Fiz o meu atestado de óbito, engraçado isso. Ele conta que começou a descrever mentalmente a causa da própria morte, nos mesmos termos que teria usado se o atestado de óbito fosse de outra pessoa. Já vi meu fluxograma de morte, né? Prótese, infecção por estafilococo, retirada da prótese, bacteremia, baixa pressão. Ele começou a repassar com calma a sequência de eventos: acidente, prótese, infecção, pressão baixíssima, que nas palavras dele, derrubou o castelo de cartas que a gente chama de vida. É um estado de hiperconsciência, engraçado isso. Você não se perde em devaneios, você simplesmente vira extremamente objetivo com o fato que você vai morrer. A equipe percebeu a urgência, diminuiu a medicação e felizmente a pressão do médico voltou a subir. Geralmente você quer buscar um sentido no que você está fazendo, mas no final você muda para um propósito. Já que você não morreu, bom, o que eu vou fazer a partir daqui? De volta à vida e ao trabalho, ele diz que vai se dedicar até o fim à formação de novos médicos, além de aprofundar as pesquisas que faz sobre poluição e meio ambiente. Me reduzi minha importância, eu passei me desimportei de mim mesmo. Todo professor universitário emite um pouco de energia ególica, né, que vem do ego, né, que é inesgotável, é renovável e também insuportável. E ele me disse que essa experiência mudou o jeito como ele vê a vida e também a morte. Como se tivesse tido uma van premiere de uma coisa que você não sabia. Então você teve digamos, o privilégio de saber como é que é antes. E isso te tira um pouco do medo da finitude. Eu sou um patologista. Bom, não precisa nem falar muito depois desse vídeo, mas de qualquer maneira, a gente pode considerar algumas questões em relação à experiência de quase morte, que, aliás, numa recente revisão de escopo, os autores defendem que passe a ser denominada experiências rememoradas de morte. Mas, por enquanto, ela ainda é muito conhecida como experiências de quase morte. E elas foram descritas pela primeira vez nos anos 70. E elas, na verdade, são relatadas por mais de 1/3 dos sobreviventes a paradas cardiorrespiratórias. São vivências como essa relatada pelo colega, por pessoas que estiveram no limiar da morte em estado fisiológico extremo. A Academia de Ciências de Nova York catalogou mais de 50 tipos diferentes de experiências relembradas de morte ou de experiências de quase morte. Todas elas constam dessa revisão de escopo aí que defende que elas passem a ser chamadas experiências rememoradas de morte. E a Academia de Ciências de Nova York, então, dividiu essas experiências, agrupou, na verdade, em algumas categorias. Por exemplo, a primeira categoria, provavelmente essa que o colega viveu, a separação. Então, a morte é percebida uma separação do corpo, com consciência visual e auditiva lúcida. Mas muitas experiências também descrevem algo como rumo a um destino. A maioria delas consta de uma revisão da vida, e do significado e propósito, como o colega conta nesse vídeo. Algumas experiências são relatadas como a sensação de estar em casa novamente, e muitas vezes, quando as pessoas retornam dessa experiência para a vida aqui, a vida física, às vezes elas deprimem, e às vezes elas não demoram muito por aqui mesmo, não.
Outras relatam como sendo um, o retorno à vida no corpo como sendo algo que precise ser ressignificado, né? E isso torna esses efeitos pós-experiência muito curiosos, porque quase a unanimidade dessas pessoas, assim como o colega, rever a própria vida, rever o propósito, rever o significado, rever o sentido de estar aqui e de continuar neste plano por um tempinho mais. Fato é que as teorias fisicalistas da mente não são capazes de explicar como pessoas que tiveram experiências relembradas de morte ou experiências de quase morte podem vivenciar enquanto seus corações estão parados e sua atividade cerebral aparentemente ausente, pensamentos vívidos, como esse que o colega descreve, e complexos, e mesmo adquirir informações verídicas a respeito de objetos ou eventos distantes de seus corpos. As experiências relembradas de morte em paradas cardíacas sugerem, portanto, que a mente é não local, isto é, não é gerada pelo cérebro e não está confinada a ele ou ao corpo. Embora alguns estudos tenham encontrado um cérebro hiperexcitado durante a parada cardíaca, uma recente revisão de literatura apresenta evidências indicando que as experiências de quase morte, na verdade, ocorrem durante a parada cardíaca, não milésimos de segundo antes, nem milésimos de segundo depois, quando, na verdade, a atividade elétrica cerebral diminui drasticamente. Em relação às experiências de final de vida, eu quero ressaltar outra excelente revisão de escopo que foi publicada por Thais Oliveira, uma jovem psicóloga daqui da Bahia, uma pessoa muito querida. E nessa revisão de escopo, baseada inclusive nos estudos de Fenwick, as experiências de final de vida são definidas como fenômenos subjetivos, muitas vezes transcendentes, vivenciadas por pacientes moribundos, bem como fenômenos no leito de morte observadas por cuidadores, familiares e profissionais de saúde durante o processo de morrer. Então, no caso das experiências de final de vida, elas diferem das experiências de quase morte, porque de fato as pessoas vão morrer nos próximos dias, né? E essa revisão de escopo categoriza essas experiências em experiências de final de vida transpessoal, experiências de final de vida de significado final, sendo as experiências transpessoais sonhos, visões de fim de vida, transição para outras realidades, coincidências que acontecem no leito de morte, é um relógio que para num determinado momento, mudanças no ambiente, então, de repente, é uma luz, é uma borboleta, às vezes, que aparece, a visão de luz, vapores ou formas, seja pelo próprio paciente, seja por familiares, seja por profissionais de saúde. E a outra categoria é experiências de significado final, que tem a ver com a resolução de negócios inacabados, reconciliação com familiares, aguardar a chegada ou partida de parentes, então isso é tão comum, a gente escuta tanto isso, nossa, ela só estava esperando eu chegar para partir, ou coisas desse tipo, né? E a experiência de lucidez terminal, são aqueles pacientes que já estavam muito debilitados, em geral já não se comunicavam, que subitamente, às vezes a gente chama isso de visita da saúde, algo desse tipo, subitamente recobram um grau de lucidez assim incrível, né? E isso não tem uma explicação coerente com o estado de declínio que essa pessoa vinha apresentando, experimentando nos últimos dias. E claro, há sempre um questionamento: será que essas experiências de final de vida são alterações, na verdade, psiquiátricas?
Fato é que a natureza fenomenológica dessas ocorrências pode reforçar a ideia de que a mente não é produto do funcionamento cerebral. Psicologicamente, essas visões poderiam ser interpretadas até como recursos esquizoides, recursos de fuga, diante do medo da morte. Entretanto, o que acontece é exatamente o oposto. Os pacientes passam a aceitar melhor a morte. Então, o professor Alexander Moreira Almeida propõe um diagnóstico diferencial entre alucinações, delírios e delirium, né? Delirium são os delírios que acontecem pela deterioração do cérebro, diferente dos delírios que acontecem em estados psicóticos os mais diversos. E as experiências de final de vida. Então, essas experiências que realmente são alterações psiquiátricas e que podem acontecer, inclusive, concomitantemente às experiências de final de vida, são experiências angustiantes, visão de animais peçonhentos, figuras ameaçadoras, e elas geram desconforto e medo, enquanto que as experiências de final de vida sempre são reconfortantes. Então, são visões de pessoas queridas, de personagens religiosos, símbolos tranquilizadores e amorosos, e elas geram conforto e melhor aceitação da morte. Então, nós seguimos agora procurando explorar como é que se dá a comunicação mente-cérebro-coração. Nós sabemos que vias neuroanatômicas, neurofisiológicas e psicossociais integradas formam um eixo dinâmico e bidirecional que empreende esta comunicação. Nós estamos acostumadíssimos à via de comunicação top-down. Então, tradicionalmente, a via de comunicação entre o cérebro e o coração tem sido abordada a partir dessa perspectiva que é bastante unilateral. Então, o cérebro controla o coração, etc, etc, etc. Através do sistema nervoso autônomo, etc, etc, etc. Isso a gente está acostumado. Porém, psicofisiologistas, nos anos 60, iniciaram um casal, John e Beatrice Lacey, eles iniciaram estudos que demonstraram que essa comunicação é uma comunicação de via de mão dupla, na qual um verdadeiro diálogo dinâmico, contínuo e bidirecional acontece. Esse casal recebeu nos anos 80 a medalha de ouro da Associação Americana de Psicologia, por conta desses estudos em psicofisiologia. E a gente pode pensar algo assim: a mente, e portanto incluindo consciência, pensamento, afetos, motivações, percepções, comportamentos, em íntima relação com o cérebro, influencia, então todas essas variáveis influenciam e são influenciadas por esta comunicação bidirecional, afetando processos como empatia, tomadas de decisão e mesmo regulação emocional. O cérebro, a gente já sabe, regula as funções cardíacas através das vias aferentes do sistema nervoso autônomo. Os centros corticais e subcorticais integram informações emocionais, cognitivas, homeostáticas e recebem informações do coração através das vias aferentes do sistema nervoso autônomo. E os hormônios, neurotransmissores, ondas de pressão e ondas eletromagnéticas complementam essa comunicação. E o coração nisso tudo? Bom, sabemos que as fibras aferentes do sistema nervoso autônomo modulam a frequência cardíaca, contratilidade e condução elétrica a partir dos centros corticais e subcorticais, incluindo o córtex insular, córtex cingulado anterior, amígdala e hipotálamo, que integram as informações emocionais, cognitivas e homeostáticas antes de modular a atividade autonômica cardíaca. Isso é conhecido, não tem nenhuma novidade. O que é pouco explorado é que as fibras aferentes, os hormônios, neurotransmissores, ondas de pressão e ondas eletromagnéticas enviam muitas, mas muitas mensagens ao cérebro, impactando
afetando diretamente, não indiretamente, mas diretamente, consciência, pensamentos, afetos, motivações, percepções e comportamento. Então, alguns detalhes que o casal Lacey estudou e publicou em relação à relação mente-cérebro são curiosos. Por exemplo, o coração envia mais sinais ao cérebro através do nervo vago e de vias ascendentes da medula do que o contrário. O campo elétrico do coração é 60 vezes maior em amplitude do que a atividade elétrica gerada pelo cérebro. O campo magnético do coração é 100 vezes maior em intensidade que o campo gerado pelo cérebro. O campo magnético do coração pode ser detectado a uma distância de mais ou menos 1 metro do corpo. Eu, quando trabalhava com ergometria, brincava muito com minha atendente, ficavam lá os eletrodos pendurados na esteira, como fica naturalmente, e, claro, os eletrodos soltos geravam alguns padrões eletrocardiográficos e eu brincava com minha atendente. Bom, eu vou descobrir, esse paciente agora que vai entrar é um paciente calmo, sereno, é um paciente mais hostil, é um paciente mais raivoso. Às vezes dava certo, nunca estudei isso, claro, mas era muito engraçado perceber esses padrões. Quem sabe um dia a gente tem uma clareza maior sobre isso, mas o fato é que esse campo eletromagnético pode ser, sim, detectado a uma distância maior do que a que a gente costuma captar no eletrocardiograma. E o ponto-chave para a gente pensar a relação mente-cérebro é a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, e Lenizes vai explorar isso muito bem, né? Ela é especialista, né? Respeitadíssima em arritmologia, e ela está estudando muito a fundo isso. Então, a variabilidade da frequência cardíaca é apontada como um marcador sensível da integração autonômica entre o coração e o cérebro, refletindo esta comunicação bidirecional, na verdade, com destaque para a via ascendente, ou seja, a influência do coração sobre o cérebro. Estudos recentes e técnicas, utilizando técnicas de neuroimagem e análise oscilatórias, demonstram que oscilações cardíacas, como eu mostrei ali, podem modular diretamente, não indiretamente, a atividade neural e atividade cerebral, atividade neural central, inclusive. E é curioso perceber que a variabilidade da frequência cardíaca, ela tem impacto sobre o desempenho cognitivo, sobre a regulação emocional, sobre estresse e resiliência e sobre transtornos mentais. Indivíduos com maior tônus vagal, portanto, com a variabilidade da frequência cardíaca elevada, apresentam melhor desempenho cognitivo. A maior variabilidade da frequência cardíaca é associada à maior resiliência ao estresse. A maior capacidade de regulação emocional também é associada à maior variabilidade da frequência cardíaca, e o contrário, a redução da variabilidade da frequência cardíaca é observada em ansiedade, depressão e demência. Bom, mas então, se a pessoa está ansiosa, claro, o tônus simpático dela vai aumentar e a variabilidade da frequência cardíaca vai diminuir. Claro, essa comunicação, ela é de mão dupla, ela é bilateral. E alguns estudos que ainda carecem de um refinamento metodológico melhor, comparam a variabilidade da frequência cardíaca com eletroencefalogramas gravados por muito tempo e encefalogramas de pessoas expostas a estímulos diferentes, seja a situações que trazem bem-estar, paz, harmonia, seja situações estressoras. E assim, os estudiosos mostram que milésimos de segundos podem ser detectados entre
as alterações na variabilidade da frequência cardíaca e as alterações eletroencefalográficas. Sendo que a variação a variabilidade da frequência cardíaca, ela é alterada antes, milésimos de segundos antes das alterações eletroencefalográficas que podem ser associadas a esses estímulos. Como eu disse, esses estudos são estudos experimentais, eles ainda carecem de aprofundamento, mas eles estão descritos e publicados. De uma maneira ou de outra, embora os pressupostos da psicofisiologia sejam alvo de discussões, em 2021, a American Heart Association publicou esse statement, conhecido de nós que estudamos espiritualidade em saúde, no qual reconhece que estados emocionais negativos, como estresse, ansiedade e depressão, podem promover hiperatividade simpática, disfunção autonômica, aumentando o risco cardiovascular, e o contrário acontece com os estados psicológicos positivos. Isso é praticamente intuitivo, mas é muito bom que um órgão como a American Heart Association possa ter publicado um statement ratificando essa ideia que o senso comum nos traz. Então, como é que fica a proposta dessa nossa reflexão de hoje sobre espiritualidade, mente, cérebro, coração? Voltando aos conceitos que a gente elegeu para essa apresentação, a gente vai ver que esses conceitos são superponíveis, né? Que tudo que a gente encontra no conceito de espiritualidade está contido no conceito de mente e vice-versa. Bom, mas e em relação a tudo isso que a gente olhou aqui até agora, em relação à variabilidade da frequência cardíaca, os circuitos cerebrais e a experiência espiritual, o que a gente encontra? Os estudos de neuroimagem funcional mostram que práticas espirituais e religiosas, como oração, meditação, por exemplo, envolvem principalmente a chamada rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão, que inclui o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior e o giro angular, ela funciona de forma mais elevada, ela é mais ativada, na verdade, durante a introspecção, a recordação do passado ou imaginação do futuro. E o que a gente vê de superponível com o que a gente olhou até agora? Que indivíduos com maior variabilidade da frequência cardíaca em repouso tendem a apresentar maior recrutamento exatamente dessas áreas, do córtex pré-frontal medial, durante tarefas emocionais e melhor adaptação neural, e estímulos emocionais repetidos, com modulação da atividade em regiões que se sobrepõem a essa rede de modo padrão, como o córtex pré-frontal medial e o giro cingulado posterior. Então, de novo, a gente pode pensar um pouco nessas vias que compõem esses mecanismos neurobiológicos. Por exemplo, a gente pode pensar na transcendência, como experiências espirituais que promovem sensação de transcendência, correlacionada com a redução da atividade do lobo parietal inferior esquerdo, e isso diminui a sensação de separatividade. A resiliência, que modula redes neurais associadas ao self, ao apego, e com isso a pessoa experimenta ou desenvolve resiliência diante dos desafios da vida. Os circuitos de recompensa, e há evidências de que a espiritualidade pode modular circuitos de recompensa, regulação do estresse, processamento emocional, também a coesão narrativa. A espiritualidade oferece sentido e coesão narrativa à experiência humana, contribuindo para a saúde mental. E a variabilidade da frequência cardíaca está associada a todos esses aspectos de forma bidirecional. Então, eu não poderia deixar de apresentar um desses muitos modelos de Kenny, esse de Kenny do professor Lucchesi, que
propõe vias de ligação entre a relação com a fonte, a crença no vínculo com Deus, a participação de comunidades religiosas, influências de pares, educação, os rituais, práticas públicas, o compromisso com a religião e tudo mais que envolve a espiritualidade, com o desenvolvimento de virtudes teológicas, de virtudes humanas, essas que Mila estudou lá no FIO, né? O desenvolvimento de virtudes humanas, o desenvolvimento de emoções positivas, de conexões sociais, também a redução de emoções negativas, tudo isso associado a decisões, estilo de vida, escolhas, e também a genética e a experiências no desenvolvimento da personalidade, como resultando em alterações que têm a ver com a cascata imune-inflamatória, que tem a ver com as alterações das funções cardiovasculares e que, consequentemente, podem reduzir ou promover as doenças cardiovasculares em geral. Esses modelos, para quem estuda espiritualidade e saúde, são clássicos, esse é de 2013, mas eu não poderia deixar de apresentá-los aqui. Um outro ponto importante relativo à espiritualidade, mente, cérebro, coração, é o fato de que os transtornos mentais e doenças cardiovasculares, especialmente a doença arterial coronariana, compartilham bases fisiopatológicas semelhantes, que envolvem mecanismos psicobiológicos de forma bidirecional. Essa relação inclui as diversas variações de transtornos de estresse, ansiedade, depressão e uso de substâncias psicoativas, mas também os transtornos mentais severos, como esquizofrenia, depressão maior e transtorno bipolar. Um número crescente de evidências demonstra que a religiosidade e espiritualidade impacta positivamente a saúde mental, e no caso da saúde mental, em fevereiro desse ano, foi publicada uma revisão em que os autores dizem, olha, não é só associação, existe um nexo causal, realmente, entre religiosidade, espiritualidade e desfechos de saúde mental. E essa revisão, ela foi muito elogiada por Kane, né? E ela provavelmente vai constar aí de todas as nossas reflexões daqui para frente a respeito de impactos da religiosidade e espiritualidade. No caso, sobre a saúde mental. Sobre a saúde cardiovascular, a gente ainda está caminhando para construir isso. Ao tempo em que fica patente a necessidade também de diagnóstico diferencial. Então, super importante reconhecer esse eixo para que a gente possa realizar diagnóstico diferencial entre transtornos psicóticos e experiências espirituais. Então, sabemos que a necessidade da inclusão da dimensão espiritual no cuidado é algo absolutamente inadiável. E para além do que a nossa diretriz postula e que a maioria das nossas discussões em cardiologia, e tem que ser assim mesmo, enfatiza em relação à prática clínica, a inclusão da religiosidade e espiritualidade na anamnese, na abordagem dos pacientes, a gente também precisa começar a olhar mais profundamente em relação a intervenções que possam ter impactos na saúde cardiovascular. Uma vez que a gente não pode prescrever orações, a gente não pode dizer para o paciente, a gente pode até estimular, e devemos fazer isso, estimular que se o paciente tem uma religião, que ele frequente mais assiduamente a religião e suas práticas privadas, etc. Mas a gente não pode oferecer isso exatamente aos nossos pacientes. Mas alguns estudos sobre essas práticas são bem interessantes, e eu trouxe 3 deles. O primeiro deles, com meditação transcendental, dentre as várias formas de meditação que existem, muitas delas seculares, a meditação transcendental é uma meditação realmente de base espiritual. E um estudo, que foi um estudo
com 56 pacientes, mas um estudo que tinha um poder bem calculado para dizer o que estava dizendo, e era com pacientes afro-americanos, portanto, pacientes submetidos a graus maiores de estresse, mostrou melhora de reserva de fluxo miocárdico, avaliada por PET-CT, além de redução de colesterol total, LDL, triglicéridas, redução de tabagismo, depressão e estresse, quando associada à reabilitação cardiovascular. Então, foi um ensaio clínico, grupo controle só reabilitação, o grupo intervenção meditação transcendental, e foi significativamente, foi estatisticamente significativo os resultados da meditação transcendental em relação ao grupo só reabilitação cardiovascular. Esse outro estudo com Tai Chi Chuan, envolvendo 326 pacientes com doença coronariana, ele foi mais a fundo. Ele queria conhecer melhor os mecanismos celulares, a partir dos quais o Tai Chi melhora a saúde cardiovascular, e ele estudou, nesse estudo, ele estudou níveis séricos de microRNA 24 e microRNA 155. Esses microRNAs, eles são associados à mortalidade, o 24 por insuficiência cardíaca e o 155 diagnóstico de doença arterial coronariana, e o estudo observou também um ensaio clínico com um grupo controle ativo, também reabilitação é minha área de estudo, então eu tinha que trazer estudos relacionados à reabilitação, pacientes só com reabilitação tradicional, exercício físico tradicional, e pacientes com Tai Chi Chuan, e houve uma redução significativa de microRNA 24 e microRNA 155 com Tai Chi Chuan. Esse outro estudo é um estudo com yoga, um estudo duplo cego com 250 pacientes pós-revascularização do miocárdio, que mostrou melhora significativa na fração de ejeção ventricular em 1 ano, em comparação com a reabilitação cardiovascular padrão. E baseado em tudo isso, eu apresento para vocês a proposta do ensaio clínico que eu iniciei para o meu doutorado, e estou recrutando pacientes, pedindo, pelo amor de Deus, que me enviem 40 mulheres com insuficiência cardíaca, e é um estudo sobre reabilitação, exercício e dança para mulheres com insuficiência cardíaca. Essa dança não é qualquer dança, são danças sagradas, são danças que têm um alcance multidimensional, porque elas abordam espiritualidade, elas abordam a cognição, elas abordam o nível emocional também, e naturalmente o nível físico. Então vai ser um ensaio clínico randomizado com grupo controle ativo, que testará a hipótese de serem as danças sagradas não inferiores ao exercício físico convencional, no que se refere a ganho funcional e em qualidade de vida de mulheres com insuficiência cardíaca. Eu tenho o privilégio de ser orientada pelo Dr. Luiz Ritt e pela doutora Cristiane Dias, que são conhecidíssimos experts em reabilitação cardiovascular, o Dr. Ritt, presidente do DERC atual. Bom, considerações finais. De forma alguma, essa breve apresentação tem a pretensão de cobrir todo o tema, com certeza, de forma alguma, mas a gente procurou abordar ângulos que tragam alguma luz sobre essas vias de ligação entre a relação espiritualidade, mente, cérebro, coração. E eu deixo duas ideias aqui finais. A primeira é a ideia de Maria Mitchell. Maria Mitchell foi a primeira astrônoma norte-americana, e ela, em 1º de outubro de 1847, aos 29 anos, descobriu o cometa que viria a ser chamado Cometa da Senhorita Mitchell, usando um
telescópio rudimentar de 2 polegadas. Ela recebeu uma medalha de ouro do rei Francisco VI da Dinamarca e se tornou a primeira mulher eleita para a Academia Americana de Artes e Ciências em 1848, e a doutora Mitchell disse coisas assim: as investigações científicas revelam novas maneiras com as quais Deus trabalha e nos trazem revelações mais profundas do totalmente desconhecido. E a outra ideia é do Papa Francisco, e essa vai para os meus colegas do DENCA especialmente. Tenham coragem de caminhar contra a corrente, de não permitir que a esperança lhes seja roubada. Muito obrigada.